Olá, turma! Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Bom dia! Muito bom dia, né? Um dia muito especial para todos nós, né? Hoje é o dia da nossa avaliação de educação física! Isso mesmo, pessoal. Hoje é aquele dia, né, de testar nossos conhecimentos, tudo aquilo que a gente, né, estudou, que a gente abordou durante o nosso bimestre, né? Tudo aquilo que foi é, discutido dentro de sala de aula, nas aulas práticas, não é isso? E etc. Com isso, estarei hoje fazendo essa videoaula, né, como se fosse uma revisão, uma recapitulação das nossas videoaulas anteriores, né, sendo então dessa forma uma videoaula resumida dos conteúdos, né, abordado nas aulas anteriores, dentro de sala, nas atividades práticas e etc. Com isso, hoje nós iremos falar sobre sumô, né? Falamos bastante de sumô ao início das nossas aulas, né? Aquele gigante, né, se confrontando, fazendo uma luta corporal, né? Isso dentro daquele dojo, né, que é a arena onde eles se encontram, né? Isso e travando uma luta corporal, né, de corpo a corpo, né? Aonde o vencedor é sempre aquele que se mantém em pé ou dentro da arena, né, pessoal? Ok? Iremos falar também de que mais? Futebol americano, isso mesmo, iremos falar de futebol americano, tá? Iremos falar um pouco do aspecto do jogo em si, o jogo jogado, né, do futebol americano. Iremos falar citar alguns tópicos das regras, né, vestimenta, equipamentos, e muito mais, ok? Tudo bem? Então também iremos vamos abordar também dentro dessa videoaula um pouco sobre o futebol americano, tá? E por último, finalizando, né, não menos importante, nós iremos falar sobre as danças, né? Falamos sobre danças, praticamos algumas atividades dentro de sala, né? Estão lembrados? Sobre dança, alguns princípios básicos de dança, né? Um para lá, um para cá, para frente, para trás, ok? Vamos falar de tango, iremos falar de que mais? Soltinho, iremos falar de algumas danças conhecidas, né, na dança de salão, ok? Iremos citar as vestimentas, o surgimento, como que surgiu, qual a influência, qual o objetivo das danças e muito mais. Então, turminha, preste bastante atenção nessa videoaula, tá? Espero que ajude vocês a absorver o máximo de conhecimento possível, tá? E eu tenho um desafio para vocês. Vamos fazer essa prova concentradíssimos. Somente você, a nossa videoaula aqui, né? Eu, professor, e a sua prova, tá? Vamos fazer esse desafio. Somente você, eu e a sua prova, tá bom? Tudo bem? Eu sei que vocês estão em casa, né? Mais acomodados, né? Mais confortáveis e tudo mais. E isso ajuda também vocês a ter uma melhor concentração. Mas, por favor, peço encarecidamente que vocês não consultem, né, outros conhecimentos como livro, internet e etc, tá? Vamos tentar fazer essa prova apenas com os conhecimentos adquiridos, né, nas nossas videoaulas, nas nossas aulas práticas. Eu sei que vocês são capazes, eu sei que vocês estão preparados para essa prova, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela atenção e vamos iniciar nossa videoaula de revisão. Fui! Então, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá iniciar mais a nossa videoaula. Videoaula muito importante de hoje, né? Videoaula de revisão de conteúdos para nosso processo avaliativo, né? Para a nossa aplicação de nossa prova. Vamos começar do início, né? Pegar o livro lá no início do capítulo, né? E falar um pouco sobre o sumô. Vamos falar sobre os conteúdos da prova, tá? Fiquem tranquilos, tá? As questões, né, avaliativas da prova vão estar inclusas aqui no conteúdo, tá? Nós vamos estar abordando algumas questões delas, da prova, né? Logicamente que eu não vou poder citar a resposta correta para vocês, mas ela vai estar incluída, né? Nós vamos estar gesticulando algumas respostas de nossa avaliação, ok? Então, muita atenção, né? Pegue aí a sua prova, pegue o seu rascunho, a sua caneta, seu lápis e vamos iniciar mais uma aula, tudo bem? Pessoal, você conhece o esporte apresentado na imagem? Com certeza você já conhece, já apresentei para vocês, é sumô, não é isso? O que mais?
Existe algum elemento que chame a sua atenção em relação a essa prática? Muita coisa chama a atenção, né, pessoal? A vestimenta, né? O tamanho desses atletas, né? Desses lutadores, né? O que mais? A força, né? Que eles têm, tudo mais, a arena, os rituais, né? Que nós vamos falar sobre rituais também deles, ok? Muita coisa chama a atenção. Você já assistiu a esse esporte na televisão? Fiz essa pergunta dentro de sala de aula e alguns alunos responderam que sim, já tinham visto pela TV, né? Mas nunca vivenciado, né? Nunca estando presente numa luta de sumô. Pessoal, a luta de sumô é uma luta muito potente, tanto que ela dura alguns segundos, ela não ultrapassa muitas das vezes minutos, né? Ou horas, né? Ela dura alguns segundos, pelo fato de o primeiro movimento da luta ser o contato dos lutadores um com o outro, o banzai, chamado de banzai, tá, pessoal? É o primeiro contato, é o primeiro golpe, né? Que eles se encontram no meio da arena. Essa arena, né, pessoal, que é chamado de esqueci o nome da arena, mas vou já falar para vocês, vai estar no conteúdo. É muita coisa para lembrar, mas tudo bem, vamos lá. Então, banzai é o primeiro contato que eles têm. E como eu falei para vocês, a luta de sumô na atualidade, ela dura de 10 a 15 segundos, pessoal. Ou seja, o maior impacto, o atleta mais forte, né? Ou mais técnico também. No judô, no sumô também temos técnica, você não pensa que é só força, tá? Ok? Então, esse impacto primeiro, muitas das vezes, define o vencedor da luta. Você conheceu algumas lutas orientais como no contato direto? A esgrima, né? Estudou também as lutas brasileiras, mais especificamente a capoeira e as lutas indígenas. Toda luta, além de suas dinâmicas próprias, tem relação com a cultura dos seus locais de origem. Então, o sumô não deixa, né, isso de lado. Ela é uma luta milenar, né? Eles conhecem a luta do sumô, pessoal. É própria da história do Japão, tá? Ok? Ele apareceu a primeira vez no livro de crônicas, tá, pessoal? Das antigas, né? Ok? O livro antigo sobre o Japão. De acordo com essa lenda, houve um desafio entre deuses, tá? Pelo controle das ilhas da costa Izumo. E assim surgiu, né, essa disputa, que hoje é nomeada como Sumo, né? E esses torneios vêm desde o século 17. Ok, pessoal? Tudo bem? O Sumo, além de, né, ter a conexão com os mitos e a formação do Japão, ele se relaciona com a religião Shintoísta, tá? Shintoísta, desculpa, quase não sai, né? Então gravem essa palavra aí, Shintoísta. Shinto ou Kami no Michi pode ser traduzido como o caminho para os deuses. Ok, pessoal? Isso é tudo um ritual que nós vamos estar falando ao decorrer da nossa aula. Vamos ler esse slide e aí eu vou prosseguindo com o nosso conteúdo. É estranho dois gigantes quase pelados, né, se agarrando num ringue. Mas jamais faça piada sobre o sumô para um japonês, porque vai dar confusão, pessoal. Na certa, sumô para eles é como se fosse religião, como se fosse a vida deles. Quem vê a aparência rechinchuda, né? Rechinchuda dos lutadores não imagina a dura rotina de treino. Eles têm muitos treinos, pessoal. Ah, professor, mas então por que eles são fortinhos? Por que eles têm um acúmulo de gordura? Porque eles treinam bastante, mas o treino deles não é específico para ganhar somente massa muscular, mas sim para ganhar força, né? Eles não têm um intuito de estética, né? Ou fisiculturismo. Eles têm o intuito de ganhar força, resistência. Eu sei que com o tamanho que eles têm é difícil, mas eles têm resistência, pessoal. E eles também não têm uma aptidão física, vamos dizer assim, de hipertrofia devido à alimentação, porque eles comem de tudo, né, pessoal? Mas a alimentação principal deles, quando eles estão fazendo, né, a prática do sumô, é um caldo, né, um ensopado. Eu vou já falar o nome para vocês também. Ele tá aqui, ó, Shanko Nabe, tá? Que é cheio de legumes, né? Bastante legumes,
e verduras, carne. E vocês sabem que na maioria das vezes as sopas, ensopados, né? Eles são eles têm bastante, vamos dizer assim, gordura ao caldo. Então isso não é a alimentação fundamental para quem quer ganhar uma hipertrofia muscular. Mesmo assim, o treino deles são muito pesados e eles têm bastante força, pessoal. Não se enganem. 6 horas vão para o Dojo Arena. Dojo, tá, pessoal? Dojo também chamado, né? Onde se aquecem com treinos pesados de abdominal, flexão de braço, exercícios extenuantes de lutas. Os principais exercícios trabalhados por eles são de membros inferiores, agachamento, pessoal, porque eles têm que ter muita força e estabilidade nas pernas para se manter em pé dentro do ringue, que é um dos critérios da regra. Quem tocar uma parte do corpo que não seja o solado do pé no chão, já perdeu a luta. Ou seja, se o lutador de sumô, no confronto, ele tocou o joelho no chão, perdeu. Tocou a barriga, o abdômen, perdeu. Tocou o braço, perdeu. Tocou a mão, perdeu. Entendeu? Tudo bem? Ou se ele sair do ringue. Saiu do ringue, acabou a luta. Depois de 4 horas de treino, param para o almoço. Como eu falei para vocês, o prato deles são shankonabe, né? Ensopado com legumes, verduras, carne com osso e macarrão. Olha só o tanto de calorias, né? Massa, macarrão ainda. Porque o surgimento das lutas, por meio delas, os povos se defenderam e mitos e valores ancestrais são transmitidos para as novas gerações. Qual a origem do sumô? Japonês, né, pessoal? Japonesa, tá bom? Surgiu a primeira vez no livro Kojiki, né, como eu falei para vocês, Crônica das Coisas Mais Antigas, os livros mais antigos do Japão. De acordo com a lenda, houve um desafio entre os deuses, como já citei, pelo controle das ilhas da costa Izuma. Afirma-se que são disputados torneios desde o século XVII. Sumô, além da conexão com mitos, se relaciona com religião, shintoísta, né? Como eu já tinha falado também. Por isso, a apresentação de rituais da região presentes na luta. Shinto ou Kami no Mishi. No Mishi. É difícil, tá? Traduzir como o caminho para os deuses seria o estudo filosófico do espírito da ciência e da divindade. A divindade pode ter uma forma humana, animal ou qualquer elemento da natureza, uma árvore, ou etc, pessoal. Para eles é totalmente, né, espiritual também essa luta, pessoal. Por isso que eles têm todo um ritual. E esse ritual nós vamos falar deles aqui também. Nível mais alto do sumô, como nas outras categorias que nós temos no judô, no karatê, no jiu-jitsu, que temos a faixa de graduação, aonde identifica, né, a categoria do lutador, aonde ele se encontra, qual o nível que ele se encontra. No sumô não é diferente. É considerado como uma divindade, pessoal. É o Yokozuna, né, pessoal? Ele é uma divindade para os outros atletas quando chega nessa fase, nesse nível, tá, pessoal? Tradições penteado magi. O penteado do lutador também indica o estágio que se encontra, tá? E só pode ser cortado em cerimônia de aposentadoria do lutador. O negócio é bem sério, tá, pessoal? Tem que se aposentar para cortar o cabelo. O estilo do cabelo tem que permanecer enquanto ele for lutador, né? Considerado uma divindade. Tradições, vamos lá. Vestimenta, o lutador usa uma roupa chamada de mavashi, tá, pessoal? Que se resume a uma faixa ou um cinturão de pano para proteger as partes íntimas. Na abertura de competições, os lutadores vestem sobre o mavashi, né, trajes especiais, uma espécie de avental com cores representando sua região. Logo no começo do slide vocês viram eles tipo com uma saia, um vestido, né? Então, aquilo ali é um traje especial de todo o ritual antes da luta, tá? Ok? Que é tradição deles, tá bom? Eles vestem esse saião, né? Cheio de desenhos e tudo mais, se reúnem na arena e fazem todo um ritual, tá? Seguem toda uma tradição. Rituais. Antes da luta, os lutadores seguem um ritual que pode durar mais de 5 minutos. Vamos falar dos rituais, tá? Conteúdo de prova, anotem aí, prestem atenção. Esse procedimento representa os elementos da cultura japonesa. Água, colocada em uma tigela, pessoal, de madeira, serve para concentrar energia. É colocada próximo à arena, ao doyo, né? Uma tigela de madeira, tá? E sal, antes do confronto, eles espalham sal no ringue, jogam, né, para purificá-lo. Logicamente que esse sal não permanece, se for muito excesso, eles retiram um pouco, não permanece todo na arena. Mas isso é tudo como se fosse uma oração,
pedindo proteção para que os atletas não se lesionem, não se machuquem, né? Ok? Tudo bem? E também para que eles sejam vitoriosos no confronto. Peso dos lutadores no sumô tradicional e na categoria absoluta não há divisão de atletas por peso, pessoal. Então, qualquer lutador de peso diferente pode confrontar com outro lutador com peso acima do dele ou até abaixo, tá, pessoal? Não é surpreendente ser um lutador pequeno, mais leve, com mais golpes e mais técnicas, derrotar um lutador maior, mesmo um Yokozuna, pessoal. O que ele está dizendo aqui? Que muitas das vezes a gente diz assim, o lutador é grandão, gigante, e ele vai ganhar fácil daquele lutador pequeno. Nem sempre acontece isso. Muitas vezes os lutadores que são pequenos são mais ágeis e acabam cansando os grandões, os gigantes, né? E com isso eles conseguem, né, depois manipular a luta, né? E até mesmo manipular seu adversário, induzindo ele a se retirar da arena, né? Ele próprio, com a sua própria força, utilizando a força do adversário contra ele mesmo. Então, não é surpreendente um lutador pequeno ganhar de um grandão, ok? Regras, a luta é simples e geralmente não dura mais do que 30 segundos, como eu falei para vocês, pessoal. Duas regras, o ganhador é aquele que faz o oponente sair do círculo do ringue, já falei, toca qualquer parte do corpo que não seja a sola do pé no chão. Assim que uma das situações acontecer, o juiz levanta o braço com uma espécie de leque e encerra a luta. Bem simples, né? Doiô, que é a arena, né, pessoal? 60 centímetros de altura de terra batida, 4,55 metros de diâmetro. Árbitro é o Giogili. Quanto mais velho, mais alto o degrau ele ocupa. Tem 5 auxiliares. Chipan e outros 2 acompanham a luta pela TV. Olha, já tem um VAR aí no judô. No judô, não. No sumô, desculpa. Aí nós temos os golpes, né, pessoal? O Hatakikomi. Sair da frente do adversário. Utilizado muito pelos adversários pequenos, tá? E o Tsuridashi. Carregar o oponente pela tanga para atirá-lo para fora do círculo. Carregar mesmo, tá, pessoal? Suspender. Deixa eu dar uma respirada. Sumô no Brasil chegou com os imigrantes japoneses no século XX. O primeiro campeonato foi realizado na colônia de Guatapara, interior paulista, em 1912. Em 1963 foi criada a Federação Paulista de Sumô. Em 1998, a Confederação de Sumô. 2000, o Brasil sediou o Campeonato Mundial no ginásio do Ibirapuera. Em São Paulo, foi a primeira vez que o torneio foi disputado fora do Japão. Ok. Cerramos aqui, né? Conteúdo de Sumô. Falamos quando ele surgiu, né? Falamos sobre os rituais, né? Falamos sobre o lutador vencedor, como que se vence uma luta de Sumô. O que mais? Tudo isso está na avaliação de vocês, tá? Falamos sobre o choque, né? O primeiro contato deles, falamos também, né? O que mais? Falamos sobre a tradição, né? Toda a espiritualidade, né? Que eles têm, todo o respeito com essa luta, né? Como que para eles é uma religião, né? Não é somente uma luta, tá? Falamos de alguns golpes, né? Que são também utilizados no sumô, ok? E o que não é permitido, pessoal, dentro de uma luta de sumô, se vocês repararem, não tem soco, nem pontapés, tá? Tem palmadas, mão abertas, que é o soco deles, tá? Esse é permitido. Carregar o oponente, né? Também é permitido, ok? E empurrar também é permitido, tá? Ok? Só não pode ter indícios de soco e pontapés, cabeçada, né? E isso não é permitido, ok? Falamos sobre a arena, né? Como é chamada, arena, ok? A vestimenta deles, falamos o nome também, né? E vamos falar agora um pouco do futebol americano, pessoal. A origem do futebol americano é um esporte coletivo, pessoal, de invasão muito tradicional nos Estados Unidos. Sua origem está no rugby, cuja a dinâmica e regras foram adaptadas até chegar ao esporte atual. Anteriormente eu pensava que o rugby tinha surgido do futebol americano, mas é diferente, né? O futebol americano surgiu do rugby, ok? Cuja dinâmica e regras foram adaptadas até chegar ao esporte atual, que é chamado de futebol americano, tá, pessoal? Sua primeira prática foi na Universidade
estadunidenses, mais especificamente em Harvard e Yale, em 1867. Legal, né, pessoal? Tão famosa Harvard, né? Harvard, uma das escolas mais nomeadas, né, pessoal, de estudos aí dos Estados Unidos. Né, pessoal? Quem é que não gostaria de estudar lá nos Estados Unidos, em Harvard, né, pessoal? O treino é bem puxado, mas é bem legal, né? Vale a pena você ser reconhecido mundialmente. Né, ok? Ok. Vamos passar o slide? No Brasil, o futebol americano começou a ser praticado em 1986, como uma versão praticada nas praias do Rio de Janeiro. No ano de 2000, foi realizado o Carioca Bowl, disputado na areia, futebol americano na areia, tá, pessoal? E em 2006 aconteceu o primeiro campeonato de futebol americano na grama em Santa Catarina. Ok? Já! Rápido, né, esse tema de futebol americano. Pessoal, futebol americano não tem muito segredo, né? É um esporte de contato, né? Você tem que ter posse da bola consigo e avançar as jardas do campo do adversário. Ou seja, atravessar o campo do adversário o mais longe possível. Sendo que os seus adversários, o time adversário vai tentar pará-lo, né? De forma confrontando, às vezes utilizando baques, né? Contatos físicos, ok? E temos o chute, né? A pessoa, e o chute, como é que é? O chute, pessoal, ele é praticado, né, no início dos jogos, tá? Ok? E deixa eu só relembrar como é que é feito esse chute aqui, tá? Legal, vamos lá. É o punch, né, pessoal? Ou kick-off, tá? O objetivo desse chute é lançar a bola mais longe possível, dificultando, tá, a ação ofensiva da equipe adversária. Ok, quando é que eu vou dar esse chute? Por exemplo, quando a equipe ofensiva não consegue avançar 10 jardas, tá? A equipe adversária não consegue avançar 10 jardas, eles perdem a posse de bola. O time adversário perde a posse de bola. E essa posse de bola vai ser minha. Só que antes de ser minha, o time que estava com a posse de bola antes, meu adversário, ele vai realizar um chute, tá? Mandando essa bola o mais longe possível para dificultar, né? Eu chegar o mais longe no campo dele, avançar mais jardas do que for possível, entenderam? Então, o time adversário perdeu a bola, eu tô com a bola agora, só que a posse de bola é minha, só que antes de essa posse de bola ser minha, esse time adversário que perdeu a posse de bola vai chutar a bola, e aonde essa bola parar é que meu time vai iniciar a avançar com a bola introduzida, né? Com a bola segurada, ok? E muitas das vezes o chute ele ultrapassa aquele travessão. Se ultrapassar aquele travessão, vamos dizer assim, o ápice, né, do chute. Por quê? Se você consegue chutar o travessão, justamente a equipe que ia ter a posse de bola vai ter que começar o jogo lá de trás da última jarda para avançar, ok? Vocês tiveram, não sei se vocês conseguiram assistir algum filme em relação ao futebol americano. Teve um com os Sam Adams, né? Aquele ator do Gente Grande, né? Sam Smith, como eu não estou lembrado muito bem o nome dele, mas o nome do filme é Golpe Baixo, né? Golpe Baixo, né? Isso. Aonde o ator principal recebe o desafio, né? Adam Sandler, né? É o nome dele. Recebe o desafio de treinar um time de futebol dentro da cadeia. E o time de futebol que ele vai treinar é os presos. E os presos vão jogar contra os policiais. Mas isso não vem ao conteúdo da nossa prova, tá? Mas se vocês tiverem mais interesse depois da nossa avaliação, de realizar a nossa avaliação, assista esse filme que é muito top. Vocês vão conseguir entender muito sobre futebol americano. Deixa eu dar uma respirada, pessoal. As danças de salão, também conhecidas como danças sociais, tá? Surgiram no contexto da Europa renascentista, séculos 14, desculpa, a século, eu acredito que era de século 13 ao século 14, tá, pessoal?
tendo como principais objetivos a socialização e a diversão dos dançantes. Atualmente, as danças de salão são ricas na diversidade de ritmos, tornando-se um espaço democrático, pois atende a diferentes gostos. Além disso, pode ser praticados por qualquer pessoa. Nós vimos até numa videoaula nossa que tem danças de salão praticadas em cadeiras de rodas, não é isso, pessoal? Então a dança de roda, a dança de salão, ela não tem limites para qualquer tipo de gênero ou pessoa, né? Qualquer um pode realizá-la. Falando sobre dança de salão, nós vamos falar um pouco sobre o samba de gafieira, tá? Ele surgiu entre as décadas de 1940 e 1950, quando o samba começou a receber influência de outras danças latinas e americanas. Começou a ser dançado em duplas nos salões públicos, gafieiras e cabaré do Rio de Janeiro. Soltinho, vamos falar do soltinho também, uma dança tradicional também, uma dança de salão. É uma dança muito divertida e animada que no Brasil teve origem nas gafieiras, também é conhecido como swing, pelo balanço descontraído. E de acordo com alguns professores de dança, é uma variação do fox americano, interpretado de forma bem particular no Brasil. Ela não é acompanhada de um gênero musical específico e deve ser dançada com ritmos que sejam semelhantes ao de rock. Tem um balanço, né, pessoal? Vocês podem ver na figura abaixo como é que é praticado, por isso que o nome é soltinho, né? Uma hora você tá com seu par, uma hora você larga ele, pega de volta, né? E assim vai desenvolvendo a dança. Tango! Tango é todo um estilo, né, pessoal? Tango é muito bonito, tá? Não se iludam com... Muitos de vocês que são jovens, né? Dizem assim, tango deve ser chato pra caramba, porque é uma dança lenta, né? É um ritmo mais cadenciado. Mas não se engane, tango ele é bem exaustivo, tá? Para quem sabe dançar, quem pratica mesmo nessa dança do tango. Assim como o samba e a rumba, o tango surgiu nas camadas populares, passando da marginalização para o sucesso internacional. Como as demais danças latinas, surgiu da mistura de diversas, né, influências africanas e europeias, que faziam parte da cultura do Rio da Prata, na Argentina. É uma dança muito forte e emocionante, com passos firmes e precisos. Também é considerado patrimônio imaterial da humanidade. Turminha, tudo que a gente fez aqui, que a gente relatou, que a gente discutiu, que a gente falou aqui nessa videoaula, estará em forma de conteúdo, de questionamento, de perguntas dentro da avaliação de vocês, tá? Espero que eu esteja ajudado a relembrar, né? A fortalecer mais ainda esse conhecimento já adquirido em nossas aulas, tá? Que vocês possam realizar uma excelente prova, tá? Tá bom? Tudo bem? Concentrem, tudo bem? Eu sei que vocês são capazes, vocês são alunos excelentes, muito estudiosos. Eu sei disso, tá bom? Boa sorte, você é capaz, fiquem com Deus e eu vou ficando por aqui. Uma ótima avaliação a todos. Tchau, tchau.